Era por volta das 10h30 da noite, quando o ônibus finalmente parou no ponto mais próximo da minha casa. O vento frio cortava meu rosto, e o som distante de um cachorro latindo era o único sinal de vida naquela rua quase deserta. Eu sempre fazia aquele trajeto, do trabalho até o bairro, e nunca tive motivo para sentir medo. Mas naquela noite, alguma coisa parecia diferente. O ar estava pesado, o silêncio mais denso, e a sensação incômoda de estar sendo observada começou a se instalar em mim como uma coceira na nuca. A rua era longa, mal iluminada, com postes que piscavam em intervalos irregulares. O som dos meus próprios passos ecoava alto demais, e quanto mais eu ouvia, mais parecia que havia outros passos tentando se misturar ao ritmo dos meus. Tentei ignorar, dizendo para mim mesma que era paranoia. Talvez o eco, talvez o vento. Mas quando diminui o passo e ouvi um segundo par de passos desacelerando junto, o frio que senti não vinha mais do vento. Meu coração começou a bater mais rápido. Evitei olhar para trás, como se o simples ato de virar o rosto pudesse confirmar um medo que eu ainda tentava negar. Mantive o passo firme, apertando a alça da bolsa contra o corpo e fingi que nada estava acontecendo. O som dos passos continuava. Às vezes se afastava um pouco, às vezes se aproximava, como se a pessoa tivesse prazer em brincar com o meu medo. No reflexo da vitrine de uma loja fechada, vi algo que fez meu estômago revirar. Uma sombra alongada, movendo-se alguns metros atrás de mim. Não conseguia distinguir o rosto, apenas a silhueta, alta, magra e completamente imóvel quando eu parava. Fiquei alguns segundos parada diante da vitrine, fingindo procurar algo na bolsa. A sombra ficou estática, como se esperasse o meu próximo movimento. Então, decidi testar. Caminhei novamente mais rápido. E lá estavam os passos, acompanhando o meu ritmo incansáveis. Pensei em correr, mas o som dos meus sapatos ecoando no asfalto úmido parecia alto demais, como se cada passo denunciasse minha posição. Eu sabia que minha casa ainda estava a quase 15 minutos dali. 15 minutos longos, cercada apenas por silêncio, escuridão e um estranho que parecia conhecer exatamente o limite da minha coragem. Decidi mudar o caminho. Em vez de seguir pela avenida principal, entrei numa rua lateral, mais estreita, com muros altos e poucas casas. Minha esperança era despistar quem quer que estivesse atrás de mim. Só que, quanto mais eu andava, mais o som dos passos parecia se aproximar. Agora mais apressado, mais pesado, mais real. Virei o rosto por um instante e dessa vez o vi. Um homem parado na esquina que eu acabara de deixar, observando-me sem se mover. O rosto estava coberto pelo capuz de um moletom escuro e mesmo de longe consegui sentir o olhar dele perfurando minha pele. Aquela rua terminava num beco sem saída. Eu sabia disso, mas o pânico já tinha me dominado. Comecei a correr. As luzes falhavam, os portões das casas estavam trancados e eu gritava por ajuda, mas nada, nem um som, nem uma janela se abriu. Parecia que o mundo inteiro tinha decidido me deixar sozinha naquela noite. Quando cheguei ao fim da rua, percebi o erro. O muro à frente era alto demais para escalar. Virei-me, ofegante, tentando pensar em algo. E lá estava ele, parado no meio da rua, observando-me de novo. Silencioso, imóvel, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estudasse cada gesto meu. Foi quando percebi o pior. Ele não estava com pressa. Ele estava se divertindo. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei o celular cair enquanto tentava destravar a tela. Liguei o flash e o brilho fraco iluminou apenas o chão rachado do beco. Sem pensar muito, disquei o número da minha mãe. Ela atendeu sonolenta, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi o som de passos acelerando em minha direção. Desliguei o telefone e corri em direção ao portão mais próximo, batendo com força, implorando: "Por favor, alguém me ajuda!" Nenhuma resposta.
Apenas o som das minhas batidas ecoando e o ar frio cortando a garganta. Me virei e vi o homem mais perto agora. Ele estava a poucos metros, parado debaixo da luz de um poste que piscava sem ritmo. O rosto dele ainda estava coberto, mas uma coisa me fez gelar o sangue. Ele segurava algo nas mãos. Não consegui ver o que era, mas o brilho metálico me fez recuar sem pensar duas vezes. Apertei o celular contra o peito e comecei a andar de costas, com as pernas fracas. Foi quando ele deu o primeiro passo, depois outro. Lento, calculado, como se soubesse que eu não tinha para onde fugir. Senti as lágrimas queimando os olhos, o pavor me paralisando. E então, do nada, um carro virou a esquina e iluminou a rua com os faróis altos. Quando olhei novamente para o homem, ele não estava mais lá. O carro passou rápido demais para eu pedir ajuda. Fiquei ali, sozinha, tentando entender se ele realmente havia desaparecido ou se apenas tinha se escondido em algum ponto escuro da rua. Cada sombra agora parecia se mover, cada ruído distante soava como passos. Meu corpo inteiro tremia. Peguei o celular novamente e disquei o número da polícia, mas o sinal parecia fraco. A ligação caiu 3 vezes antes de eu conseguir ouvir a voz de um atendente. Expliquei o que estava acontecendo, gaguejando, enquanto olhava em volta sem parar. O atendente pediu para eu permanecer em linha até uma viatura chegar. Ele perguntou onde eu estava exatamente, mas percebi que não sabia responder. Eu tinha mudado tanto o trajeto que estava perdida no próprio bairro. As luzes piscavam e meu reflexo nos muros úmidos parecia o de uma estranha. Então ouvi um assobio, curto, suave e próximo. Tão próximo que pude sentir o som vibrando no ar. Congelei. Era o mesmo tipo de assobio que meu pai fazia quando queria chamar nossa gata. Só que agora, no meio daquela rua silenciosa, soava quase íntimo. Virei lentamente e vi o homem novamente, parado atrás de um carro estacionado, só com o rosto meio iluminado. Não dava para ver os olhos, mas o sorriso era largo demais para ser humano. Não pensei em nada, apenas corri. Senti o ar rasgar meus pulmões e o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. As ruas passavam borradas ao meu redor, e a cada esquina eu jurava ouvir os passos dele ecoando atrás de mim, sempre à mesma distância, como se ele me deixasse acreditar que eu podia escapar. Dobrei uma rua, depois outra, até finalmente reconhecer a esquina do meu prédio. Foi como ver um porto seguro emergindo da escuridão. Entrei no portão tremendo. Digitei o código errando 2 vezes e só relaxei quando a tranca fez o clique. Subi as escadas correndo, fechei a porta do apartamento e me joguei contra ela, tentando controlar a respiração. O silêncio era absoluto. Esperei por longos minutos, ouvindo apenas o tic-tac do relógio na parede. Finalmente, comecei a acreditar que estava a salvo. Fui até a janela para verificar a rua. Lá embaixo, sob o mesmo poste piscando, ele estava parado, olhando para cima, olhando direto para mim. Senti meu corpo congelar, incapaz de me mover. Peguei o celular para ligar para a polícia novamente, mas a tela acendeu sozinha e uma notificação apareceu. Uma foto enviada por número desconhecido. Era uma imagem tirada de dentro do meu prédio, mostrando a porta do meu apartamento segundos antes de eu entrar. Deixei o celular cair. O som ecoou alto demais no silêncio do apartamento. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu recuava, olhando fixamente para a tela iluminada no chão. A foto ainda estava lá, nítida, recente, impossível de negar. O pânico começou a subir pela garganta como se eu estivesse me afogando em medo puro. Fui até a porta, coloquei o olho no olho mágico. Nada. O corredor estava vazio, quieto, como se o mundo tivesse parado. Peguei uma faca da cozinha, minhas mãos suando tanto que quase a deixei escorregar. Sentei no chão, de costas para a porta, ouvindo cada pequeno ruído, cada estalo das paredes, imaginando passos que talvez nem estivessem ali. O tempo passou, não sei quanto.
Quando finalmente criei coragem para olhar o celular outra vez, havia uma nova mensagem, sem texto. Apenas um vídeo curto. Apertei o play. A imagem era tremida, mas deu para reconhecer de imediato. Alguém estava filmando do lado de fora da janela da minha sala. A câmera se aproximava lentamente do vidro. E por um instante pude ver o reflexo de mim mesma, sentada no chão, segurando a faca, olhando para o telefone. Exatamente como eu estava agora. Corri até a janela, abri as cortinas com um puxão e não havia ninguém. Só o vento frio entrando pela fresta. Mas enquanto eu tentava respirar de novo, o som suave de um assobio veio dessa vez de dentro do apartamento.